Muito bem, meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos adorando a Ele e também estarmos consagrando a Ele nossos dízimos, nossas ofertas, com essa expectativa de que não só através desse ato a gente manifeste, a gente confirme no nosso coração a nossa fidelidade, a nossa confiança em Deus, mas que também através desse ato nos encontremos como cooperadores de Deus na expansão do seu reino, entendendo que nossos dízimos e ofertas não só sustentam o trabalho local, tudo aquilo que a gente já faz, a educação religiosa, o evangelismo, as atividades que congregam o povo de Deus, as obras que temos para fazer, mas também sustenta o trabalho missionário, perto e longe. Quando contribuímos, fazemos com que a obra de Deus ela alcance os lugares mais distantes, onde a nossa voz, onde a nossa presença não pode se fazer sentir. Mas podemos fazer com que a palavra chegue quando sustentamos os missionários que vão até lá. Feche seus olhos, então, vamos falar com o nosso Deus. Pai Todo-Poderoso que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos neste lugar, que é chamado de casa de oração, que é chamado de lugar santo, de adoração ao Senhor e de congregação do Teu povo. Te louvamos porque reunidos aqui somos a Tua igreja, igreja que adora, igreja que busca o conhecimento do Senhor, igreja que proclama a Tua salvação através da fé no Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos pelos momentos em que, através dos cânticos, podemos expressar o nosso amor, a nossa alegria e a nossa gratidão ao Senhor. E te agradecemos pelo entendimento que o Senhor nos dá através do Teu Espírito e do conhecimento da Tua Palavra, de que precisamos devolver a parte que cabe ao Senhor, para que a Tua igreja assim o administre e possa promover o crescimento do Teu reino, a expansão do Teu reino, a salvação de almas perto e longe. Rogamos ao Senhor que multiplique esses recursos e que nos dê sempre a sabedoria para que possamos aplicá-lo da forma certa, segundo a Tua vontade. Pedimos ao Senhor que nos conduza no restante do trabalho dessa manhã e que fale ao nosso coração, Senhor. Agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor por nós e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto e assim fazer menção de algumas questões que foram pontuadas na nossa escola bíblica hoje. Eu louvo a Deus, tenho dito aos irmãos o quanto eu me alegro pela Igreja de Cristo que cresce através de diferentes denominações no Brasil e no mundo, mas agradeço muito a Deus por ter conhecido o Evangelho numa igreja batista, onde a gente tem liberdade de compartilhar as nossas ideias, onde a gente tem liberdade de questionar, porque a gente entende que a verdade tem força própria. E, portanto, quanto mais nós questionamos, mais perto da verdade nós chegamos. E hoje, na escola bíblica, as discussões caminharam exatamente nesse sentido, né? Daquilo que a gente entende, daquilo que a gente lê, daquilo que Deus nos conduz à compreensão, e também das nossas limitações em entender aquilo que precisa ser traduzido em prática de vida e litúrgica quando lemos a palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com os irmãos Hebreus capítulo 4, versículo 12, um texto que é bem conhecido nosso, e o texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém? O texto diz que a palavra é viva, né? Quando Jesus fala a respeito de si mesmo, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele diz que ele é a verdade. Quando ele ora ao Pai a respeito dos discípulos, em João 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Ele diz: a palavra é a verdade. Jesus é a vida. E o texto que acabamos de ler, ele diz que a palavra de Deus é viva. Então nós cremos no poder dessa palavra, e quando nós pregamos dessa palavra, nós confiamos que a palavra ela não é guardada e sustentada pela igreja, mas a igreja é guardada e sustentada pela palavra. A palavra de Deus tem força própria. A palavra de Deus não chegou até nós porque nós nos esforçamos em guardá-la.
A palavra de Deus chegou até nós porque Deus, ao longo da história, a inspirou, a produziu e a preservou para que ela chegasse até aqui. E é no exame da palavra que nós vamos chegando perto daquilo que Deus, de fato, espera de nós. Dizendo isso, eu lembro, enquanto eu ouvia aqui a discussão na escola bíblica, eu me lembrava de que há pouco mais de 30 anos atrás, eu congregava na primeira Igreja Batista em Mendes, e eu me lembrava dos cultos de quarta-feira em que as jovens da igreja, as meninas que trabalhavam no comércio e que saíam do trabalho e iam direto para a reunião o culto de oração e estudo bíblico, elas trabalhavam no comércio e trabalhavam de calça comprida, porque tinha que subir escada nas lojas, né, lojas pequenas, aquelas prateleiras, né, na parede, e aí trabalhavam de calça comprida. Mas, quando iam para a igreja, entravam no pátio da igreja e iam direto para o banheiro, e lá trocavam a calça, colocavam a saia, porque não podia entrar no templo de calça comprida. Esse era um tempo, né? E hoje nós entendemos que, na verdade, isso não tem nada a ver com vida espiritual, com comunhão com Deus. Houve um tempo em que a sociedade usava chapéu e os crentes não usavam. Aí depois os crentes adotaram o chapéu. E aí a sociedade abriu mão do chapéu, os crentes continuaram usando o chapéu por mais um tempo. Essas são algumas leituras da prática que a gente considera como sendo santas e que, na verdade, não tem nada a ver com santidade. Houve um tempo em que bateria era instrumento do diabo. E aí depois descobriram que o diabo não tinha nota fiscal, então não era dele, e passamos a utilizar. Piano também não era instrumento de Deus, era instrumento que era utilizado nos cabarés. E aí depois adotamos o piano e entendemos que tudo aquilo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. Então, esse entendimento e essa análise da história nos faz compreender que nem sempre aquilo que estamos lendo como prática é, de fato, a expressão de santidade ou de falta de santidade. Então, qual é a nossa direção para que a gente possa acertar mais ou errar menos? A direção é a confiança e a meditação na palavra de Deus. Porque os crentes que creram em Jesus Cristo e que buscaram a santidade, mas que não aceitavam calça comprida, eram salvos. E um dia estaremos com eles. Aqueles que não aceitavam a bateria eram salvos. E um dia vamos nos encontrar com eles. Por quê? Porque o que salva não é uma prática ou outra prática social ou litúrgica. O que salva é a confiança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E a aplicação, a disposição sincera em conhecer a palavra de Deus e colocar em prática. Se isso é encontrado em nossos corações, Deus nos conduzirá na prática da vida cristã, de modo a que isso reflita o amor dele no nosso tempo, dentro da nossa cultura, comunique a salvação àqueles que estão lá fora, e quando, enfim, chegarmos no céu, aí ele vai nos esclarecer sobre aquilo que a gente, talvez tenha zelado tanto e que tinha pouco proveito ou pouca importância. Mas o importante é vivermos um relacionamento íntimo com Deus, examinarmos a sua palavra que é viva e que, na medida em que buscamos o conhecimento de Deus, na meditação da palavra, ela vai nos transformando e nos levando a cada dia para mais perto de Deus. Que essa seja a nossa busca, que essa seja a nossa prática, o nosso esforço, o nosso anelo maior. Conhecer Deus através da meditação da sua palavra. Amém? Dito isso, eu quero lembrar as irmãs, Clube da Luluzinha, os homens não estão convidados. Próxima sexta-feira, última sexta-feira do mês, o Ministério de Mulheres costuma realizar a sua reunião, reúne todo mundo aqui na igreja, faz aquela confraternização, um estudo, um momento gostoso. Então, nesse mês, nós não teremos essa reunião aqui na igreja. As irmãs estão mobilizadas para, às 19h30,
estarem reunidas lá no Shopping Independência para poder assistir ao filme A Forja. Então, nós já temos 30 mulheres que já garantiram a sua participação lá. Se você ainda não garantiu, dá tempo ainda de você ir lá, comprar, ainda tem, acredito que ainda tenha vaga lá naquela sessão, na sessão das 8, então você tem que correr para poder garantir o seu espaço. O filme ele segue a mesma proposta do filme Quarto de Guerra, eu creio que a maioria já assistiu, e os outros filmes dos mesmos diretores, né, que tem essa proposta de nos fazer refletir sobre a importância de estarmos vivendo em comunhão com Deus, de trabalharmos a nossa vida devocional, de buscarmos a direção de Deus para a nossa santificação e as vitórias nas demandas que nós temos no nosso dia a dia. Então, se você é mulher e ainda não reservou lá a sua vaga nessa programação, não comprou seu bilhete, corra lá, eu acho que dá para comprar por internet também, então não perca essa oportunidade, participe desse trabalho, isso vai certamente abençoar a sua vida. Por fim, nós estamos em campanha de missões. Na verdade, vivemos em campanha de missões, porque missões não acontece apenas em março, missões mundiais, não acontece apenas em junho, julho, missões estaduais, e não acontece só em setembro, missões nacionais. Missões acontecem no Estado, no país e no mundo todos os dias. E todos os dias precisamos orar por missões, todos os dias precisamos orar pelos missionários, precisamos fazer missões próximo de nós e precisamos cooperar para que missões seja realizado onde nós não podemos chegar. Então, estamos em campanha o tempo todo, mas nesse mês de setembro nós temos esse privilégio de termos um trabalho de promoção de missões. A Junta de Missões promove missões por todo o Brasil, e os seus missionários saem do campo onde estão trabalhando e visitam as igrejas para poder contar para a gente aquilo que Deus está fazendo através das suas vidas no campo missionário. Então, hoje nós temos a missionária Tamara conosco. Quero convidar a Tamara, por favor, que tome lugar aqui ao púlpito. Deixa eu ajudar aqui a minha memória. A Tamara é missionária na cidade de Tefé, distrito de Caiambé. É isso aí? Lá no estado do Amazonas. E a Tamara vem hoje aqui nos abençoar com as experiências que ela tem vivido no campo missionário, nos falar sobre esses desafios, não só para alegrar o nosso coração por saber aquilo que Deus está fazendo, mas também para nos motivar a estarmos mais envolvidos com missões, para que Deus continue fazendo lá e faça em muitos outros lugares. Então, é com muita alegria e expectativa que a gente quer ouvir você, Tamara. Eu quero orar pela sua vida. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela vida da tua filha, que, ouvindo o teu chamado, entendendo a importância dessa obra, se dispôs a servir ao Senhor. E tem sido ferramenta nas tuas mãos para levar o teu evangelho nesses lugares tão distantes, onde nós, aqui em Juiz de Fora, nós aqui da Igreja Batista do Grâmbere não conseguimos ir. Então, eu te agradeço por essa vida e te agradeço pelas experiências que o Senhor tem permitido ela viver enquanto serve ao Senhor. E coloco a vida dela nas tuas mãos agora, Senhor, para que o Senhor a use e assim traga à nossa mente, ao nosso coração, as informações que nós precisamos, para que possamos amar e possamos nos comprometer ainda mais com missões, para que o teu evangelho alcance os lugares mais distantes e o teu nome seja glorificado lá. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe, querida. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Então, como o pastor falou, eu me chamo Tamara e trabalho na comunidade do Caiambé. O distrito do Caiambé fica no município de Tefé, no Rio Solimões. Então, fica no Alto Solimões, já terminando o rio ali. Então, nós ficamos, em média, 3 dias e 3 noites distantes de Manaus de viagem de barco. Então, para chegarmos até a capital do Amazonas, a gente viaja mais ou menos isso, 3 dias e 3 noites, sem parar.
Então, é uma viagem um pouco longa, mas, ao mesmo tempo, é uma das comunidades mais próximas, né? Tem missionários que viajam, então, 5, 7 dias para chegarem em uma comunidade ribeirinha, né? Que a gente precisa alcançar, então. Irmãos, eu também sou casada com o pastor Pedro. Estou no Projeto Amazônia como missionária já há 7 anos. Então, eu recebi meu chamado em 2015, em uma campanha também de missões. E em 2017, então, respondi esse chamado, obedeci ao Senhor e estou lá nesse projeto, então, há 7 anos. O meu esposo recebeu seu chamado em 2018. Eu sou de Manaus, do Amazonas, mas meu esposo é de Salvador. E ele recebeu ali o seu chamado em Salvador. Em 2018, ele foi para a Amazônia também, para o projeto. E ali a gente se conheceu, porque todos os anos, então, a gente participa também de uma aula, né, que é o PFM, que é uma preparação para a gente estar no campo missionário. E ali a gente se conheceu, nós começamos a orar juntos, depois noivamos, depois casamos. E já estamos casados há 3 anos. E a gente sempre fala, irmãos, que o Senhor ele não une pessoas, Ele une propósitos. Então, o meu propósito era de estar entre os ribeirinhos, proclamando, então, a verdade do Evangelho, e a do Pedro também. Então, deu muito certo, né? O Senhor nos uniu, então estamos ali, à frente da primeira Igreja Batista do Caiambé, e nós estamos louvando ao Senhor e pregando sempre a palavra, né? A palavra que liberta, que transforma a vida dos ribeirinhos, e é isso que nós estamos também proclamando nessa campanha, né? Que Jesus transforma. E o nosso versículo também se encontra lá em 2 Coríntios 5,17, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é isso que tem acontecido, irmãos, lá no Caiambé. E nós ficamos muito felizes de fazer parte disso, de fazer parte mesmo da expansão do reino de Deus entre os ribeirinhos da Amazônia. Então, o Senhor tem feito grandes coisas. E nessa manhã eu vou estar mostrando só um pouquinho do que Deus tem feito. Porque eu não conseguiria, né? Se passasse dias e dias falando, ainda não conseguiria passar para os irmãos tudo que o Senhor tem feito lá no Amazonas. Então, é de louvar mesmo ao Senhor e ser grata a Ele, né? Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, através das nossas vidas e na vida dos ribeirinhos. E aí sou eu e meu esposo, né, o pastor Pedro. O Pedro também, quando entrou, então se preparou. E nós passamos, então, pelo Seminário do Sul, já terminamos também, já somos formados. Então, o Pedro passou pelo concílio, passou também pelo concílio, graças a Deus, tem estado ali, né, como missionário, como pastor, na primeira Igreja Batista, lá no Caiambé. Irmãos, aí também está o nosso número, né, o nosso contato, se você quiser. Então, saber mais informações sobre o projeto, saber mais informações do nosso trabalho lá, nós estamos sempre prontos, né, a responder. Se você precisar de algum material para passar na igreja, você pode nos procurar, algum vídeo, não sei, mas se você precisar, estamos dispostos a sempre ajudar e contribuir. Pode passar, por favor. E, irmãos, esse é o nosso cenário lá na Amazônia. Nós somos cerca de 24 milhões de pessoas, 147 etnias indígenas e estamos em 37 mil comunidades ribeirinhas. Eu estava falando com a irmã Lília, né, quando ela soube que eram 37 mil comunidades ribeirinhas, ela até se assustou, né? Ela não sabia que era tudo isso. Então, são muitas comunidades, irmãos, muitas comunidades ribeirinhas. Irmãos, dessas 37 mil comunidades, 10 mil comunidades nunca foram alcançadas pelo Evangelho. Então, são muitas pessoas ainda que necessitam ouvir, né, do Evangelho, da Palavra de Deus. Quando a gente ouve sobre povos não alcançados, a gente imagina só África, Ásia, outros lugares, né, distantes do Brasil. Mas dentro da nossa própria nação, do nosso próprio povo, do nosso Brasil, existem ainda pessoas que nunca foram alcançadas pelo Evangelho. São 10 mil comunidades ribeirinhas. Mas, se a gente olha para uma comunidade, essa, no caso, é uma comunidade do Marajó, que fica lá em Tefé. A gente olha, às vezes, numa comunidade dessa, pode ter 40 pessoas, mas pode ter 200, pode ter 300. Então, se a gente for multiplicar por 10 mil, a gente vai ter um número muito grande de pessoas ainda que não ouviram falar de Jesus, que não tiveram suas vidas transformadas, não tiveram essa oportunidade. Então, a gente precisa realmente despertar para a missão.
né? Entender que essas pessoas necessitam de Jesus, necessitam ouvir da palavra dele. Irmãos, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, nós precisamos entender isso. A nossa necessidade também de falar, de orar, de enviar, de ir, né? De contribuir. Então, nós precisamos fazer parte do crescimento do reino de Deus lá na Amazônia também, entre os ribeirinhos que ainda não foram alcançados por ele. Irmãos, chegou a droga, chegou a bebida, chegou a prostituição infantil, chegou todo tipo de coisa ruim que tem acabado com a vida deles. Mas lá não chegou essa palavra de esperança, essa palavra que pode transformar a vida dessas pessoas. E, como eu falei, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas lá, né, no meio do mato, lá não existe essas coisas de droga, né, de bebida. Mas, irmãos, é o que mais tem. Lá chega facilmente a droga, a cachaça, a prostituição. É algo muito comum, infelizmente. Então, nós precisamos mesmo, né, enquanto há tempo, enquanto há dia, falar do Evangelho, né, pregar que Jesus transforma. E o Senhor, Ele quer alcançar essas pessoas. E o Senhor quer nos usar, então, para que a gente chegue até eles. E nós estamos somente em 223 missionários no Projeto Amazônia. Então, 223 missionários para 37 mil comunidades ribeirinhas. Essa conta não vai bater. Mas, pela graça do Senhor também, Ele tem nos usado, né? Para a gente, cada dia, chegar mais longe. Então, o que a gente tem feito? A gente tem chegado numa comunidade, tem implantado uma igreja, tem preparado os líderes ali do próprio povo, os líderes autóctones, para que assim eles continuem fazendo esse trabalho. Então, a gente deixa a igreja ali preparada, uma liderança preparada e parte para outro lugar. E a gente trabalha em uma comunidade, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha também, tenta alcançar as comunidades próximas, comunidades ao redor. Então, a gente não faz o trabalho somente em uma comunidade, mas em quantas a gente puder alcançar. Então, a gente prepara outras pessoas também para que estejam nessas comunidades mais próximas, e assim a gente tem alcançado, né, mais comunidades para a honra e glória do Senhor. Isso não é para a nossa honra, para a nossa glória, mas o Senhor tem nos usado como agentes de transformação, como instrumentos nas suas mãos. E nós louvamos a Ele por isso. É um privilégio, né, poder ser usado pelo Senhor para alcançar vidas. Então, irmãos, ainda a gente precisa, né, deixar realmente ser usados pelo Senhor para alcançarmos essas 10 mil comunidades ribeirinhas. Pode passar, por favor. E aí, como eu falei, além da gente cuidar, então, da primeira igreja batista, a gente também está na mentoria desses 6 radicais. A Dillen e a Amanda são uma dupla lá em cima, e elas trabalham na comunidade do Cairara. A Kelly e a Cindy, elas trabalham na comunidade do Marajó. E Gilvan e a Amanda, eles trabalham no município de Jutaí, que fica mais ou menos 1 dia e meio de barco para chegar até onde eles estão. Irmãos, e cada um desses missionários tem uma dificuldade específica, né? A Kelly e a Cindy, a gente precisou tirar elas do campo delas esses dias por conta da seca. Lá a seca está extrema, acredito que muitos irmãos têm acompanhado, né? É uma seca histórica mesmo. Ano passado foi muito ruim, mas esse ano tem sido muito pior. Então, elas realmente têm acesso, né, à alimentação, à água potável. Então, a gente precisou tirar as meninas de lá para segurança, né? Mas a gente tem orado pelos comunitários e a gente tem visto também que os batistas têm se levantado, né? O Senhor tem usado cada um para também enviar recursos para a gente comprar água, comprar cestas básicas e assim enviarmos também para os ribeirinhos lá. Isso tem abençoado de uma forma muito grande mesmo a vida deles. E a gente sabe, né, que tudo que acontece tem um propósito, né? Nada acontece por acaso. Então, irmãos, através de uma cesta básica, de 1 litro de água, a gente tem visto o Senhor também alcançando essas pessoas, porque eles têm visto o cuidado do Senhor pela vida deles, através dessa água, dessa cesta básica, que às vezes é básica mesmo. Mas a gente louva a Deus por tudo que tem acontecido, por todas as pessoas que a gente tem conseguido alcançar, né, através até das dificuldades. Então, a gente vê o agir de Deus em tudo. A gente vê os milagres do Senhor em tudo que a gente vive lá. Gilvan e Amanda também, eles moram em um local muito perigoso ali, tem muitos garimpeiros e tem muito ouro lá. Mas é uma cidade extremamente pobre.
uma cidade extremamente violenta por conta disso. Tem muita bebida, muita droga, mas é muito pobre. Então, orem por esses missionários, também têm passado, né, por esses momentos difíceis. Tem muitos drogados que, às vezes, querem invadir a igreja. Então, eles fizeram um muro, eles foram e derrubaram, aí refizeram de novo. E a gente, ao mesmo tempo, a gente louva o Senhor, mas a gente sempre clama, né, por misericórdia, para que o Senhor proteja mesmo, o Senhor livre, e alcance, né, esses corações de pedra também, que essas pessoas sejam mudadas, sejam transformadas pelo Senhor. E é isso que a gente tem feito ali. Que, embora haja muita perseguição por muitas pessoas, às vezes até por outras denominações, mas a gente louva a Deus por isso, né? E a gente pede para que o Senhor transforme esses corações, né? Transforme essas pessoas que são importantes para o Senhor. E se vale uma vida, vale o nosso esforço. Então, a gente tem se esforçado, sim, com a graça do Senhor, para estarmos fazendo esse trabalho tão importante mesmo. Pode passar, por favor. E aí a nossa igreja, a primeira igreja batista no Caiambé, como vocês podem ver, é uma igreja pequena, uma igreja de madeira, e a gente tem uma pequena construção também ali ao lado do templo, que é onde a gente se reúne com as crianças. Irmãos, aqui é por dentro também da nossa igreja, e a nossa igreja acabou de inteirar 1 ano de organização. Era uma congregação, e a gente acabou de se tornar igreja. Então, nós temos 1 ano, antes da gente sair de lá, do dia 25 de agosto, então, a gente fez o aniversário da igreja, e foi muito lindo ver, né, a igreja ali, lotada com os irmãos, louvando a Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade também, né, de sermos igreja. E a gente sabe que não importa o lugar, não importa a gente esteja, mas quando nós estamos unidos ali, comprometidos com o reino, o Senhor, Ele faz grandes coisas, grandes maravilhas. E às vezes a nossa igreja lota tanto no domingo que muitos irmãos precisam ficar em pé. E a gente sabe que é o agir de Deus, não é porque a nossa igreja é a melhor, porque a gente sabe que tem muitas igrejas maiores lá, mas a gente tem visto realmente o Senhor transformando essas pessoas, transformando os corações dessas pessoas, e é muito lindo mesmo ver o agir de Deus, né, na vida deles, na família, em tudo que eles têm vivido. A gente tem visto a mudança que o Senhor tem feito na vida desses irmãos. E, se Deus permitir, ano que vem a gente já vai estar também trabalhando, né, para a construção de um novo templo, para que a gente possa acomodar, então, os irmãos que estão chegando. Mas tem sido bênção, irmãos, fazer parte dessa igreja, fazer parte, né, da comunhão com esses irmãos que são tão preciosos para o Senhor, para a gente, né, para o povo batista mesmo. Porque um dia chegou um missionário lá para falar do amor de Jesus, e a nossa igreja já enviou 3 radicais, 3 jovens, lá do próprio povo, que entendeu a importância de fazer missão. Então, foi uma moça e 2 rapazes, já estão como radicais, lá em outros campos ribeirinhos, mas têm feito a obra, têm espalhado daquilo que um dia eles aprenderam. E eles sabem da importância, né? E esses 2 jovens já estão se preparando também para serem pastores. Então, nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Pelos frutos que Ele tem dado ali. Irmãos, é maravilhoso fazer parte disso. Não existe outro lugar melhor do que estar na presença, no centro da vontade de Deus. Eu não me vejo em nenhum outro lugar. Quando eu era criança, eu acho que todo sonho de toda criança, toda menina, é ser famosa, né? Não sei, mas talvez ser modelo, ser atriz, ser cantora. E quando eu era criança, era o meu sonho também. Mas quando um dia desses eu estava viajando para uma comunidade, eu e meu esposo, e eu fiquei observando mesmo, né, ali a natureza, aquele rio tão imenso, né, aquelas árvores tão lindas, os pássaros, o céu. E eu olhei e agradeci mesmo a Deus. Eu falei, Senhor, obrigado, porque aqueles planos de criança e de adolescente foram todos frustrados. Obrigada, porque hoje eu estou aqui, no lugar onde ninguém me vê, somente o Senhor. Então, fazer parte mesmo disso, irmãos, é maravilhoso. Não tem como eu falar realmente tudo que eu sinto. Mas poder estar na presença do Senhor, estar no centro da vontade dEle, não tem preço. É o melhor lugar onde o Senhor poderia me colocar. E hoje eu vejo isso. Eu vejo e agradeço sempre a Deus, né, por estar sempre na presença dEle e obedecendo. Eu não confio em mim, porque o nosso coração é enganoso. Mas eu confio, né, no chamado que o Senhor fez a mim. E é isso que eu tenho me firmado, né, na vontade do Senhor para a minha vida.
Então, eu quero sempre poder estar na presença dele, não confiando em mim, como eu falei. Porque nem a gente se conhece, né, como Senhor. Mas quando a gente está na presença dele, sempre buscando a ele, estando em comunhão com ele, a gente sabe que a gente precisa sempre obedecê-lo. E é isso que eu quero para o resto da minha vida. Então, se for para eu estar entre os ribeirinhos até eu ficar velhinha, amém por isso. E é o que tem me feito feliz, né? É o que tem me feito caminhar, acordar, mesmo com as dificuldades, né? Porque os missionários têm muitas dificuldades também. Mas a gente sabe que quando estamos na presença do Senhor, Ele nos dá forças todos os dias, né? Nos dá ânimo, nos dá coragem para continuar, então, esse trabalho que é tão precioso. Pode passar, por favor. E a nova geração, então, tem sido alcançada pelo Evangelho lá no Caiambé também. Irmãos, nós trabalhamos com a organização Amigos de Missões e tem sido uma organização muito abençoadora também lá. Através dessa organização, a gente tem alcançado muitas crianças. Temos, então, essa estratégia, né, tão preciosa. Nossas crianças, então, todos os sábados à tarde, a gente se reúne com nossas crianças ali. E elas entendem, né, o seu valor, entendem a sua importância também na igreja, na comunidade, de modo geral. Porque muitas igrejas realmente não dão valor, né, às crianças. Só pensam assim, porque a criança é a igreja do futuro. A criança não é a igreja do futuro, ela é a igreja do agora. Então, assim como nós, adultos, somos importantes, as crianças também são importantes. Então, a gente precisa trabalhar no coração dessa criança hoje. Porque amanhã pode ser que essa criança se afaste, pode ser que os seus pais se afastem, essa criança se afaste também. Então, a gente precisa trabalhar no coração de cada uma delas, a importância delas para o reino de Deus, para o Senhor. E essas crianças, para a honra e glória do Senhor, têm aprendido, têm entendido isso. E elas têm também levado isso aos seus lares. Tem um pequenininho aí, o João. Ele é nosso vizinho, ele mora ao lado da nossa casa. E ali o João tem levado sua família para a igreja. E a mãe dele mesmo chegou um dia no culto e falou, olha, missionária, eu precisei vir hoje com a minha família, porque o João, ele não tem me deixado em paz. Ele fala, olha, mamãe, a gente precisa ir hoje lá para a igreja do pastor Pedro. A senhora vai comigo hoje para a igreja do pastor Pedro. Então, ele é pequenininho, mas ele tem mostrado o exemplo. Ele não falta um culto. Ele vai sozinho com a irmãzinha dele de 2 anos, mas vai. Mas a mãe, né, os irmãos têm acompanhado essa criança até a igreja, aos domingos à noite. E agora ela tem ido à EBD também. Então, a gente tem visto realmente o agir do Senhor através das crianças. As crianças são, para a gente ali, as principais portas de entrada nos lares. Então, o Senhor usa a vida das crianças também como Ele quer. E tem outras crianças também aí que a gente tem recebido também os testemunhos de pais que falam, olha, agora a gente não tem nenhuma alimentação que a gente faça sem a gente orar antes. Então, quando vão orar ali, quando vão almoçar, vão jantar, falam, olha, mãe, pai, a gente precisa orar. A gente precisa agradecer a Deus antes de comer. Então, eles têm entendido também, né, o cuidado do Senhor através da alimentação deles. E tem uma criança que chegou para mim e falou assim, tia, a fulana pecou hoje. Aí eu falei, pecou? Como assim? Ela não orou, ela não agradeceu antes de comer, ela esqueceu. Então, a gente tem visto realmente, né, que essa criança ela tem levado a sério, né, a oração, a importância de ser grato ao Senhor, até pelo alimento. Então, o Senhor tem usado, irmãos, a vida de cada um desses pequeninos aí. E depois da EBD, eles querem ir direto para a nossa casa. Então, às vezes, as crianças passam o domingo inteiro na nossa casa, que a nossa casa é bem próxima à igreja também. Então, eles querem passar ali o dia inteiro com a gente. E se a gente não falar, está na hora, né? Eles praticamente querem dormir também. Muitas dessas crianças pedem para ser adotada, falam, missionária, pode ser minha mãe, posso vir morar aqui na sua casa? Então, a gente vê também a necessidade do afeto, do carinho na vida dessas crianças, da atenção mesmo. Eles são carentes de atenção. Muitos pais, infelizmente, não se importam muito com a saúde, né, com o bem-estar dessas crianças. Infelizmente, esses pais cresceram assim, e é assim que eles têm criado os seus filhos também. Então, quando a gente chega ali, né, com uma palavra de carinho, uma atenção, eles se apegam muito com a gente. E esse, para mim, é um dos piores desafios do campo missionário. Porque a gente sabe que a gente não vai ficar ali para sempre, né? E quando a gente sai, realmente o nosso coração se parte em 1000 pedaços. Por ter que deixar aquela criança ali, por ter que deixar, né,
aquela família tão importante para a gente. E eu tenho uma menina que eu conheci quando ela tinha 11 anos. Foi logo quando eu cheguei no campo missionário. E o nome dela é Rosa, e eu conheci a Rosa ali. Era uma menina que não sabia ler, não sabia escrever, irmãos, não sabia nada. Ela morava com seu avô, sua avó, que já eram bem idosos, e então, quando nós estávamos ali, a avó faleceu, depois o avô faleceu, e a gente passou a cuidar, né, dessa menina mais de perto, alfabetizar, pregar a palavra para ela, e a gente viu as mudanças que essa menina foi tendo na vida. Mas eu tive que sair daquele campo missionário depois de 3 anos, mas essa menina, até hoje, eu tenho contato com ela. Hoje ela já tem 18 anos. E a Rosa, ela sempre liga para mim e fala assim, tia, eu ainda continuo na igreja, tia. Agora, não é na Batista, porque não tem Batista onde ela está morando, mas ela fala, e eu estou cuidando das crianças na salinha. E imagina, né, ela tem 18 anos e me chama de tia ainda. Mas é o respeito mesmo, né, que eles acabam, o afeto, né, que a gente acaba tendo ali com as crianças. E ela fala, tia, eu estou na salinha das crianças, estou cuidando das crianças, estou fazendo tudo aquilo que um dia a Sara me ensinou e agora eu estou fazendo com as outras crianças aqui. Então, a gente vê, né, a palavra ali plantada, né, a palavra realmente germinando no coração dessa menina, e a gente louva a Deus, porque é isso que a gente quer fazer, a gente quer fazer a diferença na vida delas, através de uma palavra, de um afeto, de um carinho, e as crianças precisam disso, dessa atenção, né, porque criança é assim, precisa de carinho, né, de atenção mesmo. E a gente tem feito isso também ali para a honra e glória do Senhor. Pode passar, por favor. E a gente trabalha também com as mensageiras do rei, com os embaixadores do rei, que também são meninos e meninas que amam a palavra do Senhor, têm aprendido a estar cada dia mais crescendo na presença do Senhor. Essa foto do meio aí de cima, irmãos, foi semana retrasada, uma conexão real entre mais 8 igrejas ali, né, das comunidades próximas. Então, eles foram para Tefé, e ali na PIB de Tefé, eles participaram dessa conexão real. E, irmãos, a nossa igreja, ela ganhou em primeiro lugar com 9 medalhas de ouro, muitas medalhas de prata, medalhas de bronze. E não foi pelo esporte, pelo futebol, por nada do tipo, mas foi pelo estudo da palavra. Foram várias competições que tiveram ali da palavra. Então, a gente tem visto mesmo esses meninos, essas meninas crescendo na palavra de Deus, né? Entendendo a importância da leitura, a importância de estarem na presença do Senhor. Então, nós louvamos a Deus pela vida de todos eles, que têm crescido, então. Tem meninos e meninas aí que já pregam, que já dirigem cultos, dirigem o louvor. Tem meninas que já estão ali na 3ª etapa, né, das mensageiras, 2ª, outras estão chegando, e tem sido exemplo dentro dos seus lares, dentro das suas escolas, tem mostrado mesmo a diferença de ser uma mensageira do rei. Então, não são só uma mensageira porque tem o nome de mensageira, porque participam de uma organização, porque elas têm levado a mensagem, os embaixadores têm levado a mensagem. Então, nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles, pelo crescimento mesmo que o Senhor tem dado a cada um. Pode passar, por favor. E nós cuidamos das crianças também através do Novo Sorriso da Amazônia. Irmãos, todos os meses, então, a gente faz uma palestra com essas crianças, fazemos escovação, aplicação de flúor, né? E ali a gente explica sobre higiene bucal, higiene corporal e todos os assuntos que são relacionados a elas, importantes, né? Para que elas entendam também. E tem sido uma bênção também, tem sido uma estratégia maravilhosa que o Senhor tem nos dado. E de 3 em 3 meses, então, a gente também dá uma escova e uma pasta nova para elas. E é muito engraçado, irmãos, porque quando elas ganham a pasta nova, elas não querem usar. Aí elas pedem um do outro. A gente fala, abre a pasta, né, que agora a gente vai fazer a escovação e tal. E eles falam assim, ei, me dá um pouco da tua pasta aí. Aí fala, não, abre a tua, senão a minha vai acabar. Então, eles têm medo que aquela pasta acabe, porque é uma necessidade que eles têm. Irmãos, tem famílias inteiras ali que escovam o dente com uma única escova. A gente já viu uma família de 13 pessoas que só tinham uma escova de dente. Tem ali que escovam o dente com o sabão em barra, ou sem nada. Então, a gente vê a necessidade dessas crianças, e quando elas ganham uma escova e uma pasta, é a maior felicidade do mundo. Parece que elas estão ganhando uma bicicleta, não sei, algo muito precioso para uma criança. E elas guardam, elas cuidam.
E é muito bom ver isso, né? E a gente fazendo a diferença, mesmo com algo tão simples, algo que para a gente, né, a gente não dá tanto valor assim, né? Porque é uma pasta e uma escova. Algo comum do nosso dia, né? Do nosso cotidiano. Mas que para essa criança faz toda a diferença na vida dela. Elas veem o cuidado da igreja, veem o cuidado do Senhor através disso. Então, quando a gente pega ali no rostinho dessa criança para fazer a escovação, para fazer a aplicação de flúor, é os olhinhos brilhando pelo contato físico, né? Pelo cuidado ali com elas. Então, irmãos, é algo realmente que mexe com o nosso coração, né? Ver crianças tão pequenas dando importância mesmo para algo tão simples, tão comum, mas que não é, para elas não é. Mas, através do Novo Sorriso da Amazônia, a gente tem alcançado muitas crianças, a gente tem alcançado muitas famílias. O meu esposo mesmo, antes da gente casar, o sonho dele era alcançar uma comunidade indígena, que ficava próxima da comunidade em que ele trabalhava. Mas ali, o cacique ele não permitia, né, que o evangelho entrasse nessa comunidade. Então, eles começaram a orar, ele e a dupla dele, começaram a orar para que o Senhor mostrasse uma estratégia para eles, para que eles pudessem entrar naquela comunidade. Então, o Senhor mostrou o Novo Sorriso da Amazônia. Então, eles foram até lá, esse cacique, e falaram assim: o Senhor permite, então, que a gente faça uma palestra, né, sobre higiene bucal, a gente faça escovação com as crianças, faça umas brincadeiras. E ele falou: tá bom, se for só isso, vocês podem vir. Então, eles foram num sábado à tarde, fizeram com as crianças a palestra, a escovação, a aplicação de flúor, deram a escova, a pasta de dente, e ficaram ali brincando com as crianças. E o cacique o tempo inteiro olhando, né? Ali de longe, mas olhando tudo que eles estavam fazendo. E, de repente, quando terminou, eles foram agradecer ao cacique. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, o cacique chegou para eles e falou: olha, a partir de hoje, se vocês quiserem vir morar aqui nessa comunidade, vocês podem, porque as portas dessa comunidade estão abertas para vocês. Então, a gente viu o agir de Deus, que foram 6 meses orando, mas uma estratégia, às vezes, né, tão simples, tão comum, de uma escovação, abriu, então, as portas de uma comunidade indígena. E hoje, então, tem uma igreja plantada, tem um templo lá, já tem irmãos que foram batizados, pessoas que estão, então, continuando esse trabalho lá naquela comunidade indígena. Então, nós louvamos a Deus por isso, porque o Senhor ele nos dá estratégias, né? O Senhor ele é criativo, ele também nos dá essa criatividade, então, para alcançarmos as pessoas. Ele faz como Ele quer, às vezes a gente não imagina, mas Ele já está agindo lá na frente. E a gente louva Ele por isso, né? Porque é algo maravilhoso mesmo, algo que a gente nunca imaginava, mas o Senhor já está lá, já está agindo lá no coração das pessoas, né? E é muito bom fazer parte disso e poder, né, fazer a diferença com algo tão pequeno na vida de cada uma dessas crianças. Pode passar, por favor. Nós criamos relacionamentos discipuladores e intencionais. E como eu falei lá na frente, irmãos, a gente chega para plantar uma igreja e preparar líderes. E isso que a gente tem feito também. Através da vida na vida, através do discipulado intencional, a gente tem preparado os líderes lá da nossa igreja. Líderes lá do próprio povo, né, para continuarem, então, o trabalho. Aí, ali naquele cantinho, aquele rapaz de azul, o nome dele é Leandro. E o Leandro ele é casado com a Marlúcia, essa moça mais embaixo aqui. Irmãos, a vida deles não era uma vida que ninguém precisa viver, né? Merece viver, porque eles se relacionaram muito cedo. Ela tinha apenas 16 anos, ele tinha 17. Mas o Leandro era um dos rapazes, né, um dos homens mais perigosos lá do Caiambé. Ele gostava muito de confusão, gostava muito de brigar, se meter mesmo em encrenca. E ali a Marlúcia se apaixonou por ele, mesmo os pais falando, né, não vai, mas ela acabou indo, aí engravidou e foi expulsa de casa. Então, como ele gostava muito de beber, de usar droga, de sair para as festas, ela sofreu muito por isso. Tiveram uma criança, a Letícia, e a Letícia também nasceu uma criança muito doente, então eles passaram por muitas dificuldades, passaram por períodos muito difíceis. E todas as vezes que a Marlúcia tentava sair disso, né, ele tentava se suicidar, cortava os pulsos, se enforcava.
então escapou da morte várias vezes, mas a gente sabe, né, que era o plano do Senhor para a vida dele, né? E então, era uma vida muito conturbada, uma vida muito difícil, mas quando eles conheceram a Jesus, tudo mudou na vida dele, irmãos, tudo mudou. Hoje em dia, Marlúcia e Leandro são casados lá na nossa igreja, se batizaram na nossa igreja e hoje são diáconos da nossa igreja. Então, é um casal que cuida da igreja, cuida dos outros membros. Enquanto nós estamos aqui na promoção missionária, eles estão lá na frente da igreja, né? Louvando a Deus, juntos lá com os irmãos. Eles já discipulam outras pessoas, outros jovens, outros casais. É uma família realmente abençoada pelo Senhor, uma família que teve sua vida transformada pelo Senhor. A Letícia tem 13 anos, hoje é uma mensageira do Rei também, que ama a palavra do Senhor, uma das meninas mais inteligentes da nossa igreja. Então, irmãos, isso é para glorificar realmente a Deus, de ver, né, o milagre acontecendo, a transformação do Senhor acontecendo entre os ribeirinhos. E a Marlúcia e o Leandro também, eles fazem farinha, eles fazem açaí. E se eles fazem um saco de farinha, quando eles vendem esse saco de farinha, a primeira coisa que eles fazem é tirar o dízimo e devolver na casa do Senhor. Se eles tiram um saco de açaí, eles vendem, eles tiram o dízimo e devolvem na casa do Senhor. Então, a gente vê a fidelidade desses irmãos, né, na casa de Deus. E eles moravam numa casa de madeira caindo aos pedaços e hoje estão construindo uma casa nova, para honra e glória do Senhor. E a gente descobriu recentemente que a Marlúcia está grávida novamente, agora de gêmeos, uma menina e um menino. Então, tem sido a alegria mesmo, né, de entender que essas crianças não vão passar pela mesma coisa que a Letícia passou um dia, né? Não vão precisar mendigar na casa de ninguém, porque o Senhor, Ele está ali com eles, dando sustento dia após dia. E nós louvamos a Deus pela vida dessa família tão preciosa. E entre outros jovens aí, né? Jovens mesmo, de 17, 18, que amam estar na presença do Senhor, amam servir na casa do Senhor. Tem mais 3 aí que querem ir para o Projeto Amazônia. A gente tem preparado, né, para que assim sejam futuros missionários também. Então, nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer no meio lá do povo do Caiambé. Pode passar, por favor. E nós fazemos discípulos também através da música. Irmãos, essa também é outra estratégia que o Senhor nos deu, né? Que é aula de música. A gente abre, então, a igreja 2 vezes na semana para ensinarmos, então, teclado, violão. Tudo que a gente sabe um pouco, então, a gente ensina para eles. Não só para os irmãos da igreja, mas para a comunidade também. Então, muitas pessoas da comunidade têm ido às aulas de música, têm aprendido e têm ido aos cultos também através disso. E a gente tem agregado muitas pessoas através das aulas de música também. Pode passar. Temos estudado e anunciado a palavra de Deus também através da EBD. Então, todos os domingos também pela manhã, a gente se reúne para fazer a EBD. Irmãos, mas antes da EBD, a gente faz um café da manhã. É um café simples, né? Com pão, manteiga, café e leite. Então, as crianças podem se alimentar ali. São crianças realmente carentes, crianças que chegam lá famintas no domingo pela manhã, precisando de um pão, de café. E eu sempre falo que eu não sabia que uma criança tão pequenininha podia comer 2, 3 pães assim, tão rápido. Eu nunca tinha visto aquilo, e quando eu cheguei, eu vi uma bebezinha, não tinha nem 2 anos, comendo pão rápido, porque ela queria pegar outro pão. E eu com medo ali daquela criança engasgar, eu falei, cuidado que essa criança ela vai engasgar, mas não engasga não, irmãos. A necessidade faz com que aquela criança coma assim, desesperadamente, para pegar outro pão. E eu tenho cansado de ver isso aos domingos. E a gente vê realmente que é a necessidade, né? E as crianças pedem ali, tia, posso levar um pão para minha mãe? Posso levar um pão para o meu pai? Posso levar um pão para eu comer mais tarde? E ao mesmo tempo que é engraçado, ao mesmo tempo dói nosso coração de ver, né? Porque muitas dessas crianças, elas comem o chibé de manhã. Não sei se vocês sabem o que é o chibé. Às vezes o chibé é água com sal e farinha, ou água com açúcar e farinha. E eu falo, por isso que vocês são tudo buchudinho, né? Porque vocês comem muita farinha, porque a farinha, ela tufa. E aí, são tudo gordinho assim, mas por conta da farinha. Às vezes é o café também com a farinha de mandioca. Então, irmãos, a gente vê a necessidade dessas crianças. Elas amam refrigerante. Elas amam refrigerante. Quando a gente chega lá no sábado à tarde, né, com pipoca ou com pão, elas perguntam logo pelo refrigerante. E elas gostam muito, porque é algo que é diferente para elas, né? Até pelo domingo, pela manhã também, elas preferem o refrigerante.
Então, a gente vê realmente a carência dessas crianças, não só no afeto, mas também na alimentação, entre outras coisas, né? Mas a gente ama fazer parte disso, né? Fazer a diferença na vida delas, mesmo que seja no domingo pela manhã, no sábado à tarde, no domingo à noite, sempre que possível, né? A gente leva essas crianças para a nossa casa ali, faz uma alimentação com elas. E eu sei que elas amam ir para a nossa casa também por isso, né? Porque a gente está sempre alimentando. Mas, meus irmãos, o Senhor tem nos dado condições para isso. E é muito bom, é maravilhoso fazer isso por uma criança, né? Mudar a vida dela e que ela entenda realmente todos os dias do cuidado de Deus, né? Que o Senhor nunca vai deixar faltar o pão, mesmo que seja pouco, mas o Senhor tem sustentado a vida de cada uma delas. Pode passar, por favor. E o reino tem avançado também através dos cultos dos lares. Irmãos, depois do domingo à noite, esse é o culto que mais dá pessoas. A gente se reúne na casa dos irmãos, a gente faz uma lista e toda quarta-feira um irmão coloca o seu nome ali para receber esse culto no lar. E a gente louva a Deus por tudo que Ele tem feito, porque é um culto de oração. A gente sabe que o culto de oração não é o culto que mais da gente, né? Porque a gente tem perdido muitas vezes esse hábito mesmo, né, da oração, de passar tempo com o Senhor em comunhão, orando também. Mas tem sido um culto assim, que para honra e glória do Senhor tem sido maravilhoso. Aquela primeira foto ali era uma salinha pequena, a sala deles é pequena, de madeira, casas de madeira. E vocês sabem também que o Amazonas é muito quente, então eu sempre brinco que a gente sente mesmo o calor humano, literalmente, né? Porque às vezes não tem um ventilador, mas, irmãos, poder estar em comunhão e sentir a presença do Senhor ali naquele meio também não tem preço, é maravilhoso. E, como vocês podem ver, são muitas pessoas, crianças, adolescentes, eles amam estar ali orando, louvando a Deus, eles têm aprendido a importância da oração em comunhão com todos os irmãos também. E, irmãos, às vezes a gente chega ali numa quarta-feira para fazer um pedido de oração por alguém que está doente. E na outra quarta-feira a gente está ali agradecendo porque o Senhor já ouviu, já respondeu aquela oração. Então a gente tem visto mesmo o agir do Senhor através das nossas orações e temos aprendido dia após dia a vivenciar isso. A gente não se acostuma, não. E por isso nós louvamos a Deus por isso, né? Porque, de fato, é gratificante ver o agir do Senhor, ver os milagres dia após dia que Ele tem feito nas nossas vidas, né, de um modo geral ali, não só na minha, do Pedro, mas de todas as pessoas que estão lá. E a gente faz ações evangelísticas também, a gente sai na rua, né, do Caiambé, todos os meses, com os adolescentes, até as crianças também. A gente entra na casa das pessoas, a gente bate de porta em porta, então, aqueles que querem nos receber, a gente entra, pergunta se tem algum pedido de oração que a igreja pode fazer, a gente louva ali, fala a palavra para eles. E a gente tem visto também muitas pessoas se chegarem por conta disso, né? Que eles veem realmente que são importantes para o Senhor. Eles falam, poxa, na minha casa, né? Entraram aqui na minha casa, sentaram no chão da minha casa. Então, eles veem que eles são importantes para o Senhor. Muitas pessoas que às vezes não têm mais esperança, mas por um cuidado desse, que às vezes é tão pequeno, eles veem, né? Que eles são importantes, sim, para o Senhor. Então, são ações que têm feito a diferença. A gente não pode deixar de evangelizar, a gente não pode deixar de andar pelas ruas falando do amor de Jesus. Então, o Senhor também tem usado a vida desses irmãos para evangelizar o Caiambé. Vidas têm sido alcançadas e batismos têm sido realizados e o trabalho tem avançado, irmãos, lá no Caiambé. Então, aí foi um dia antes do aniversário da igreja, a gente fez, então, a profissão de fé desses 8 irmãos e no domingo pela manhã a gente fez o batismo deles. Irmãos, aí tem uma irmã chamada Marionei, que agora é nossa irmã em Cristo, e o seu esposo, o Anderson. E o sonho da Marionei era poder ceiar na igreja. E ela sempre falava, irmão, meu sonho é poder ceiar. Porque todo dia de ceia, eu vejo todo mundo ceando e eu fico muito triste. E ela até chorava, porque ela queria ceiar. Ela queria fazer parte da membresia da igreja. E ela falou que era um dos maiores sonhos dela. E depois do batismo dela, então, à noite, a gente fez ali a ceia do Senhor e ela pôde se batizar. E a gente pôde se batizar. A gente casou eles, depois se batizaram e ela estava ceando ali com muita alegria, né? Os olhos brilhando mesmo de alegria por poder participar da ceia. Então, às vezes, são coisas pequenas, simples, né? Que
enche o coração dessas pessoas de alegria, de felicidade, por poder participar, né? Estar em comunhão com os irmãos também, através da ceia do Senhor. E nós, então, temos anunciado que só Jesus transforma. Irmãos, esse de camisa preta aí é o Ronildo. Ronildo também vivia uma vida extremamente difícil. Quando nós chegamos lá no Canhambé, eu vi esse homem ali, jogado na frente de uma casa, bêbado, quase desmaiado, não conseguia levantar. E eu fiquei muito preocupada, né? Eu falei, quem é esse homem que está jogado aí no chão? Aí falaram, não, esse daí, porque chamam ele de Careca, é o apelido dele, mas o nome dele é Ronildo. Esse daí é o Careca, ele bebe mesmo, ele fica jogado, já chamei ele várias vezes, mas ele não acorda. Depois ele vai acordar e vai para casa. Então, a gente vê que, para a sociedade, essas pessoas não têm muita importância. Mas o Senhor nos ensina, né, mais uma vez, que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, aquilo mexeu muito com o meu coração e eu fiquei imaginando, poxa, podia ser meu pai aí no chão, podia ser meu irmão aí no chão. Obrigada, irmão. Então, eu fiquei com o meu coração apertado mesmo, né? E eu falei, Senhor, eu preciso orar pela vida desse homem, eu não sei quem é, mas o Senhor conhece. Então, comecei a orar para a vida dele e perguntei, gente, mas quem é esse homem? Aí falaram, né, que a família dele era da nossa igreja também, era pai da Heloísa, que é uma mensageira do rei da nossa igreja. E aí comecei a conhecer essa família mais de perto, né, comecei a conversar com eles e comecei a ver de perto a necessidade que eles passavam. Uma família muito humilde, muito pobre, e todo o dinheiro que esse homem pegava, ele ia beber, ele ia fumar, ia usar droga, e não se importava com a família. Então, a mãe precisava dar o jeito em tudo. Eles são em 9 lá, o pai, a mãe e 7 filhos. Então, tem uma bebezinha também, pequenininha de colo, a Belinha. E eu via realmente a tristeza, né, no olhar daquelas pessoas. E a mais velha, Yasmin, quando ia para a igreja, sempre chorava muito, desesperada mesmo, né, quando a gente ia orar, quando a gente ia louvar. E comecei a conversar com ela, ela falou, Tamara, minha mãe vai embora de casa, minha mãe vai abandonar a gente, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar dos meus irmãos? Porque aquela mãe não aguentava mais. É uma mulher doente, que tem problema de pressão, problema de coração, então ela não aguentava mais aquilo. E muitas vezes ela pensou em desistir da própria vida. Então, irmãos, a gente viu a necessidade realmente do Senhor na vida dessa família. Eu falei, Yasmin, vamos orar por ele. O Senhor pode mudar a vida dele. O Senhor pode mudar a sua família. Vamos orar, interceder mesmo pela vida dele. E ela sempre falava, quando elas retornavam para casa, depois do domingo à noite, ele estava lá na porta, bêbado, querendo bater em todo mundo, xingando todo mundo, não queria deixar elas entrarem em casa. Então, era algo muito triste, elas não queriam mais nem para a igreja, porque elas sabiam que quando elas retornassem ia ser aquele escândalo novamente, aquela briga novamente. Então, o inimigo, ele queria mesmo, né, destruir aquela família. Então, a gente começou a orar pela vida do Ronildo, de forma intencional, para que o Senhor alcançasse a vida dele, para que o Senhor mudasse a vida dele. Irmãos, depois de um culto de ceia, o Pedro estava lá, então, fazendo o apelo, e, para nossa surpresa, né, nossa surpresa, mas também nossa esperança, né? A gente vê o Ronildo lá na frente, entregando sua vida a Jesus, anunciando lá de forma para todo mundo ouvir, né? Que ele queria ter sua vida mudada por Jesus, ter sua vida transformada por Jesus. E, irmãos, a partir dessa noite, a gente viu mesmo o milagre do Senhor acontecendo na vida do Ronildo, na vida dessa família. O Senhor transformou o Ronildo de uma forma assim, muito especial mesmo. Claro que todas as pessoas são especiais para o Senhor, mas vem um homem ali, caído no chão, todo sujo, né, sendo transformado dessa forma. O Ronildo, ele é um exemplo de pai hoje, é um exemplo de esposo, um exemplo de servo do Senhor na casa do Senhor ali. É um homem que trabalha dia após dia no sol, na roça, pescando, para dar o sustento dos seus filhos e da sua esposa. Então, irmãos, ver realmente o milagre do Senhor assim de pertinho, né? Claro que tudo que a gente vive é um milagre. Pelo simples fato de a gente respirar é um milagre. Pelo simples fato de eu estar aqui é um milagre. Mas ver esses milagres, né, que a gente pensa que não acontece muitas vezes, né? Que a gente pensa que o Senhor só fazia lá no passado, mas o mesmo Deus lá do passado é o mesmo Deus de hoje, que ainda continua fazendo prodígios, milagres e sinais. Então, nós louvamos a Deus por isso.
Então, a gente tem visto cada dia o Ronildo crescendo na presença do Senhor, buscado aprender a palavra, né? Estar em comunhão com o Senhor, com a sua família, ser realmente um pai, um marido exemplar dentro do seu lar. Então, no domingo pela manhã, a gente fez o batismo do Ronildo, fez o batismo da Selma, da sua esposa, fez o batismo da Heloísa, né, que é a nossa mensageira. Então, toda uma família sendo transformada, né, irmãos, pelo Senhor. E hoje em dia, essa família é um exemplo ali dentro da casa do Senhor. Esse homem também era um dos homens mais perigosos, ele, juntamente com o Leandro, aquele que eu falei, eles eram uma dupla, assim, que eles olham para o passado e eles riem. Não com orgulho de ter feito isso, né? Mas por tudo que eles aprontaram lá. Eles falam, a gente era perigoso mesmo. Ninguém gostava de chegar perto da gente, porque a gente gostava de confusão. Mas hoje somos transformados pelo Senhor. Jesus transformou o coração, a vida desses homens, dessas famílias, né? Então, foram vidas que foram realmente salvas pelo Senhor. E dia após dia, né? Tem crescido na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos, e são pessoas que estão prontas para qualquer coisa, para ajudar ali no templo e onde quer que a gente precise. Eles estão sempre disponíveis para a obra do Senhor. Então, nós louvamos a Deus pela vida deles. Irmãos, mas nós precisamos, né, de mais trabalhadores. Então, para que outras pessoas sejam alcançadas e transformadas, o Senhor quer usar cada um de nós. Como eu falei, a gente pode ser missionário onde quer que a gente esteja, né? Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso bairro, no nosso trabalho. O Senhor, Ele nos usa da forma que Ele quer. Mas, às vezes, a gente tem realmente um chamado específico, né? O meu chamado foi para trabalhar entre os ribeirinhos. Mas talvez o seu chamado seja para orar, né? Por missões, para ofertar, para trabalhar dentro da sua casa, para trabalhar na sua igreja. Por isso que nós precisamos realmente de promotores, né, de mobilizadores, de pastores. Então, a gente pode fazer a obra onde a gente está. Porque missões começam onde a gente está, mas termina onde o Senhor quer, onde o Senhor quer nos levar. Então, que a gente deixe mesmo o Senhor nos usar para essa obra tão maravilhosa, né, tão preciosa para Ele. Irmãos, lá na Amazônia, existem muitas igrejas fechadas também, porque não tem trabalhadores. E lá no Amapá, no Iapoque, tinha uma igreja fechada ali, uma igreja batista fechada, mas ali tinha uma criança orando ao Senhor, falando, Senhor, envia alguém para abrir a porta da minha igreja, Senhor. Eu quero orar, eu quero poder louvar, Senhor, na igreja, porque todas as igrejas estão abertas e a minha igreja está fechada. Então, era uma criança que chorava mesmo na presença do Senhor, de apenas 6 anos, irmãos. A Emília Rebeca, de apenas 6 anos, já pedia, orava, com o coração puro, para que o Senhor abrisse a porta da igreja dela. Então, a Germana e o André, que são os nossos coordenadores ali do projeto, né, do Norte, foram até essa igreja juntamente com mais uma missionária e foram lá ver como estava essa igreja, entraram, abriram as portas, abriram as janelas e começaram a orar para entender do Senhor se realmente era para aquela missionária estar ali. Então, enquanto eles estavam orando, eles ouviram alguém entrar na igreja. E esse alguém começou a orar e agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu a porta da minha igreja. E agora eu posso orar, posso louvar, Pai, dentro da igreja, da minha igreja. E eu vou pedir para o irmão colocar esse vídeo da Emília Rebeca. Então, o pastor André, ele gravou, né? Ele pediu, olha, eu quero que você dê seu testemunho. Eu quero que você diga, então, para as pessoas, como é que você está se sentindo agora com a igreja, com a porta da sua igreja aberta. Então, ela vai falar um pouco aí para vocês. Feliz aqui por a missionária tia veio aqui, por outro missionário. Tem muita gente aqui, porque Deus ouviu minhas orações, a nossa sofrência, porque todas as igrejas apertam e a nossa não, pois Ele abriu. E eu quero que vocês compartilhem com seus amigos e as pessoas que não sabem de Deus. Eu quero que vocês ensinem como eu quero ser missionária e eu gosto muito para me orar a Deus, para Ele me agradecer, para eu agradecer Ele. A gente tem tantas coisas boas que Ele fez para nós chegar, eu vou abrir meu coração
eu quero que as pessoas que não sabem dele também me abram o coração para ele limpar o coração delas. Eu estou agradecendo a Deus por ele ter abrido a igreja e ter trazido a nossa missionária. Aí ela pode louvar, agradecer a Deus. E eu estou muito feliz, eu orei muito, gente. Eu orei, chorei para Deus abrir, ele ouviu, Senhor. O Senhor ouviu a minha concordância, minha oração. E eu quero que vocês louvam para vocês poderem cuidar das suas vidas. Porque Deus, ele está cuidando, porque eu sei disso. E eu quero que vocês estejam muito bem, continuem orando. E as pessoas que nem sabem de Jesus, eu quero falar para vocês que vocês ensinem para ela como eu ensino. Eu quero poder ser missionário para ter minha própria igreja. Irmãos, que possamos ter o coração, né, igual dessa criança, né, da Emily Rebeca, que clamou, que chorou, né, na presença do Senhor, para poder estar ali na sua igreja, né. Então, que possamos realmente ter essa pureza, né, e buscarmos ao Senhor enquanto é dia, enquanto a gente pode trabalhar, porque a noite vem, né, quando a gente não vai mais poder fazer nada. Então, que a gente possa despertar hoje para essa obra tão preciosa, uma obra que realmente precisa de trabalhadores. Então, que o Senhor continue usando a vida de cada um dos irmãos, que você continue orando. Se você já ora, ore mais, clame mais, dobre seus joelhos, né? Como a gente sempre fala aí, irmãos, missões, ele não se faz só com os pés daqueles que vão, né? Claro que faz, mas também com os joelhos daqueles que intercedem, né? Daqueles que clamam ao Senhor e daquelas mãos também que ofertam, que contribuem. Como a gente sempre fala também, irmãos, dinheiro compram coisas, mas ofertas salvam vidas. E suas ofertas já salvaram muitas vidas lá no Amazonas, né? Salvaram a vida do Ronildo, da Selma, da Heloísa, do Leandro, da Marlúcia, da Letícia. E de tantos outros, né? Da Emily Rebeca, dessa criança que apareceu. E muitas e muitas e muitas outras vidas que já foram alcançadas pelo Senhor, que já foram transformadas pelo Senhor. Então, que você continue realmente ofertando o que você tem de melhor, que é a sua vida. Mas que você use aquilo que você tem também para contribuir com o reino. Porque tudo que a gente tem foi o Senhor que nos deu. Não é porque a gente trabalha muito, porque a gente sabe muito. Não, mas é porque o Senhor tem nos abençoado. Ele tem nos dado o que nós temos, porque a misericórdia do Senhor, ela é infinita, ela não tem fim sobre nossas vidas. Então, que a gente possa entender isso, que a gente não venha confiar, né, nas nossas próprias forças, mas que a gente venha realmente ser direcionado pelo Senhor, confiar no Senhor acima de todas as coisas. Então, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, a vida dessa igreja tão preciosa, uma igreja missionária. E a gente sabe que a gente precisa realmente fazer missões, né? E missões nasceram no coração do Senhor. E Ele quer que todos nós sejamos missionários também, onde quer que a gente esteja. Então, eu quero agradecer, né, mais uma vez, por poder estar aqui. E, irmão, se você também quiser participar de forma mais junto ali com a gente, nós temos a parceria de adoção missionária. Não sei se vocês já ouviram falar do PAN, já, né? Mas a gente também tem esse projeto ali. Se você quiser contribuir com apenas R$30, você pode adotar o missionário, pode adotar o projeto Amazônia, ali o projeto com as crianças, com os ribeirinhos. Então, se você quiser, a irmã Lívia, né? Ela está ali com as fichinhas do PAN, está com a caneta. Se você quiser contribuir com apenas R$30, nós estaremos, então, né, agradecendo mais ainda a Deus pela vida de vocês. Mas que você continue orando também pelas nossas vidas, de todos os missionários, de todos os ribeirinhos. Nós precisamos das orações dos irmãos. Então, que o Senhor continue usando a sua vida. E eu quero orar pela igreja nesse momento também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, por esse dia. Pai, obrigada, Deus, pelas tuas misericórdias que se renovaram essa manhã em nossas vidas. Obrigada, Deus, por podermos estar aqui na tua casa, Senhor, ouvindo, Deus, as tuas maravilhas, um pouco daquilo que o Senhor tem feito lá entre os ribeirinhos, Pai, no Amazonas, Senhor. Que eu continue abençoando a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nesta manhã, abençoando os irmãos que não puderam vir também. O Senhor sabe, Pai, o Senhor conhece o motivo, conhece o coração de cada um, Deus. Pai, mas te peço, Senhor, que nesta manhã o Senhor continue, Pai,
abençoando, Deus, usando a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Deus, como agentes de transformação, Pai, onde quer que eles estejam, Deus. Usa, Pai, como instrumentos em Tuas mãos, Senhor, que eles façam a diferença onde quer que eles estejam, Deus, que eles não deixem passar nenhuma oportunidade, Pai, de falar da Tua palavra, Pai, de anunciar que só Jesus transforma, Pai. Continua, Deus, levantando mais irmãos, então, para essa obra aqui nesse lugar, Deus. Continua usando essa igreja, Deus, como um lugar abençoador, Pai, como um lugar, Senhor, de exemplo mesmo do Teu amor, Senhor, do Teu cuidado, Pai, da Tua compaixão, Senhor. E abençoa, Deus, abençoa aqueles também que estão visitando, Deus. Pai, que o Senhor continue falando ao coração de cada um, Senhor, desse amor que é tão precioso, Pai. Obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias e pela Tua graça que um dia nos alcançou, Deus. Nos dá também um dia, Senhor, na Tua presença, Senhor, com a Tua paz e com o Teu amor, Pai. Muito obrigada por tudo, eu quero Te agradecer por esse dia, Pai, e por essa oportunidade. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, nós também temos ali na Amazônia, lá onde nós treinamos, que é o CFMA, todo janeiro, todo ano, a gente faz então um acampamento radical, que é chamado Transformados para Transformar. Então, do dia 12 ao dia 23 de janeiro, estaremos tendo, então, o terceiro acampamento lá da Amazônia. Então, se você quer conhecer mais de perto, né, a cultura ribeirinha, quer estar totalmente ligado ao Senhor ali, sem telefone, né, mas só em comunhão com os outros irmãos, você pode fazer sua inscrição. Eu vou passar tudo direitinho, então, para a irmã Lívia. Vou estar passando o vídeo também de como é o acampamento. E se você se interessar, faça sua inscrição. Você pode entrar também em contato comigo, para você viver um pouco mesmo, né, dessa cultura ribeirinha. Muitos jovens já receberam o seu chamado, já estão no campo missionário. Muitos jovens de todo o Brasil estão lá, né, indo para esse acampamento. E até jovens fora do Brasil mesmo têm ouvido falar e têm ido. Então, que o Senhor também te chame para esse acampamento tão legal. Se você quiser saber mais, chegue com a irmã Lívia, que ela vai estar explicando para vocês. Tem o barco missionário também. Se você quiser fazer uma caravana e conhecer algumas comunidades ribeirinhas, também tem essa possibilidade. Então, se você quiser conhecer mais de perto, né, tem muitas oportunidades para você ir até lá. Mas que o Senhor, então, continue usando a vida de cada um. E eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui nessa manhã. E que Deus continue abençoando. Amém? Obrigada. Meus irmãos, eu não sei como é que está o coração de vocês. Quando eu ouço sobre missões, isso me emociona. Porque é mais do que um projeto. É uma iniciativa da igreja em fazer cumprir aquilo que Deus nos confiou como missão. É levar a palavra que, como nós lemos no início, a palavra que é viva, que é eficaz, que entra no coração de uma pessoa que estava embriagada, caída e pondo a perder sua família e transforma num exemplo para uma comunidade. Isso acontece porque alguém pôde levar o evangelho ao coração dessa pessoa. Tem mais 10.000 comunidades lá, que ninguém chegou lá ainda. A gente precisa orar por isso precisa incomodar o nosso coração. Pastor Bill Hybels escreveu um livro chamado Descontentamento Santo. Ele diz que quando tem alguma coisa que não está acontecendo do jeito como Deus quer, isso precisa criar um desconforto no nosso coração. Então, essas 10.000 comunidades agora estão criando um desconforto no meu coração. Precisa criar um desconforto no seu coração também. Pastor, mas eu não tenho muito recurso. Olha, se a gente consegue contribuir para que tenha mais um pão naquela mesa, no café da manhã das crianças, nós estamos contribuindo. Então, que Deus nos ajude, nos dê essa visão, incomode o nosso coração, para que a gente faça um pouco mais. Um pouco meu, um pouco seu, na mão de Deus, se transforma em muitos recursos que mudam vidas. Amém? Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar mais uma vez e assim estaremos encerrando o culto essa manhã. Deus Todo-Poderoso que está nos céus,
nós queremos agradecer ao Senhor, porque a iniciativa das igrejas do passado em compartilhar o evangelho da salvação fez com que esse evangelho nos alcançasse e transformasse a nossa vida. Por isso estamos aqui hoje. Então, o que te pedimos é que, pelo Teu Espírito Santo, também sejamos incomodados e entendamos que podemos fazer um pouco mais. E fazendo, sejamos cooperadores para que outras pessoas, perto e longe, sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Teu amor. Então, usa as nossas vidas, Senhor. Abençoa a vida da Tamara, do seu esposo, o trabalho que fazem lá no Amazonas, lá entre as comunidades ribeirinhas. Abençoa os demais missionários que trabalham ali e os missionários que trabalham em tantas outras frentes no Brasil e no mundo. Ó Deus Santo, usa Teus filhos, aqueles que vão, mas conscientiza nós que estamos nesses lugares em que podemos, em que temos mais recursos, em que temos que o Evangelho está mais difundido, e ajuda-nos a entendermos que nós precisamos sustentar as cordas daqueles que vão, para que então a Tua obra prospere, pessoas sejam salvas e o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos a fazermos nossa parte como igreja. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar.